Ok, perfecto. Ok, vamos falar então vamos começar a falar então do que é Edge AI e suas aplicações. Uma introdução geral de inteligência artificial, de sistemas aplicados de inteligência artificial e que aplicações vamos ter, etc. Que é o nosso curso mesmo. Nessa primeira parte do curso, deixa-me só ter uma ideia. O professor Jesus vai entrar tem 1h15, mais ou menos. Ok, uma hora, daí qualquer coisa eu paro e termino, vai faltar um pouquinho, eu termino depois, não é problema. Bueno, depois do professor Jesus, foi necessário um CR, mais ou menos. Então, vocês vão quedar mortos acá. Pero também com uma semana e 20 horas para falar de inteligência artificial que temos aí sendo desenvolvida nos anos 50, estamos falando de 75 anos de tecnologia, não é fácil. Bueno, vou começar falando de Internet das Coisas, ok? Vamos falar de Internet das Coisas. Alguém que escreveu, passou algo aqui? Ok. Alguém que ligou depois, não? É link, ok. Então, esse, só para acordar vocês, ou seja, dentro de nosso GitHub, vocês podem baixar esse PDF se querem para anotar, ok? Eu creio que está lá, é o que eu vou passar hoje. Eu creio que não necessito modificar nada. Eu creio que a maioria de vocês estão acá, inclusive muitos trabalham na área das comunicações, ou seja, trabalham com IoT, e é interessante, estão exatamente mirando um pouco o que está passando com IoT, vamos dizer assim, por que estamos falando de IoT e chegamos à Internet das Coisas, não? Tanto que o Walk, historicamente, sempre focou em IoT, e nos últimos 4 anos começamos, eu creio que a primeira charla em 2021 sobre TinyML, que era a aplicação de Machine Learning em dispositivos embarcados, eu entrei e fiz uma charla para o curso de IoT, para o track de IoT. Depois, em 2022, já criamos um track completo quando tivemos o Walk de Panamá e também o Walk de 2023 em Equador, em Guayaquil. Também nós tivemos um track específico de inteligência artificial, e mesmo o track de inteligência de IoT que temos hoje, também há parte de inteligência artificial, tanto que, por exemplo, os hands-ons do professor Stalin que vamos ter acá, vamos ter junto com os 2 tracks, okay? Tanto de inteligência artificial aplicada quanto de IoT. Pero é interessante porque se damos uma mirada, eu estava mirando isso acá um mês passado, por exemplo, o que estava falando os CEOs das mais grandes companhias de IoT do mundo, ou seja, IoT Analytics, que é uma área muito importante de IoT, ok? Quando se mirava onde os CEOs, né, os presidentes das companhias estavam mirando, eles estavam preocupados com o crescimento dos LLMs, que são os ChatGPT da vida, inteligência artificial aplicada à indústria, Copilot, IoT, recessão, data centers, sustentabilidade, AI. Miram que sustentabilidade, AI, tudo isso, estavam mirando coisas que estavam levando a uma preocupação da gente de IoT, ok? Sustentabilidade é muito importante porque, hoje todos estão vendo a necessidade de integrar sistemas de inteligência artificial, incluso esses grandes sistemas como ChatGPT, etc., em la borda, em los sistemas embarcados. Por quê? Porque cada vez que eu hago uma pergunta, por exemplo, a um ChatGPT da vida, fazer uma pergunta, ou me pido a um Copilot que me ajude a organizar criar um código, por exemplo, eu estou gastando litros e litros de água, ou seja, a água que tenho acá, ou seja, que é um bem muito precioso hoje, né, no mundo, eu gasto muita energia. E então, o que está passando hoje em dia, se miramos, por exemplo, André Carpati, que é de los papas da inteligência artificial moderna, ok? Hoje ele foi um dos los founders de OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT. Ele foi que desenvolveu, ele foi aluno de Fei-Fei Li, que é uma professora de Stanford, famosíssima. E ele disse,
os LLMs, que são os modelos de linguagem, eles estão, na verdade, eles estão cada vez se competindo mais entre eles, está muito forte a competência e estão indo para trás, ou seja, estão reduzindo, estão barrando, o quedando pequeno. Esse que quando ele habla de ir para trás, porque os modelos começaram a crescer, e de repente hoje estamos vendo os modelos sendo aticados para poder ser executados, em princípio, em um celular. Hoje já é uma realidade. Eu já tomo meu celular e já executo modelos poderosos de inteligência artificial. Essa é a realidade. Não? Então, essa é o que vamos ver. E não tem nem o que falar, ou seja, o que tem hoje, ou seja, eu estou vendo, há um crescimento tremendo, não? De onde a tecnologia está indo e que as companhias vão gastar, estão fazendo inversões de bilhões, miles de milhões de dólares em desenvolvimentos de atividades que têm a ver também com inteligência artificial, ok? Muito bem, só para ter, não sei se todos acá conhecem o que estou falando, vou começar então desde bem rapidamente, quando hablo um pouco de los conceitos, não? Quando hablo de o que é IoT, é Internet de las Coisas. O que são coisas? Não? Coisas são sensores, por exemplo, e atuadores. Então, por exemplo, esse é um exemplo, um projeto que eu fiz com meus alunos há como uns 5 anos atrás. Nós hacíamos um sistema de crescimento de tomates, não? Onde eu tinha sensores acá, sensores que mediam a umidade do suelo, a temperatura do suelo, a temperatura do ar, a umidade do ar, etc., a luz, uma série de informações. Enviava isso ao microcontrolador. Esse microcontrolador, dependendo da situação que eu tinha acá, está com pouca água, eu acionava atuadores como, por exemplo, um sistema, uma bomba para sacar água e fazer um sistema de aguar o tomateiro, não? Acá com essas mangueiritas acá, né? Ou, por exemplo, prendi uma lâmpada de aquecimento para aquecer, dependendo da temperatura. Acá em Chile, por exemplo, assim, se ligava a bajo zero durante o inverno, eu tinha que aquecer a planta, tomar cuidado, etc. E tomava condições do tempo, se estava muito calor, eu não ia jogar água para não queimar a planta, e assim por diante. Pero todo hecho de maneira tradicional, ou seja, com toda programação linear em sistemas de controle, e eu fazia tudo isso acá. Pero usava também um sistema de comando, de comunicação, e passava as informações à nuvem. O que significa? Eu guardava a informação, as informações dos sensores, a cada, por exemplo, 10 em 10 minutos, eu tomava como está a temperatura, como está a umidade, só isso. Fazia um log disto, tanto localmente quanto enviava a nuvem. Isso que chamavam de IoT. Eu tomava informações acá das coisas, tá certo? E usava a internet, por exemplo, para guardar as coisas acá na nuvem. Pero o que passa, na verdade, é que hoje em dia, são dados já de alguns anos, mas continua sendo igual, quintilhões desses dados, muitos dados, menos de 1% dos dados são realmente utilizados. Ou seja, se envia os dados à nuvem e são simplesmente usados como um log para guardar dados. Ou, às vezes, nem lo guardo, ou seja, tomo os dados, executo as coisas e se perde os dados. Hoje temos microcontroladores em toda parte e não necessariamente eu utilizo os dados que estão sendo generados, tá certo? Então, o que começamos a ver é o que chamamos de... As pessoas pensaram, espera um pouquinho, se eu tenho os dados acá na nuvem, se meus dados estão aqui na nuvem, por que não então eu não começo a usar modelos de inteligência artificial na nuvem para tomar decisões? Dependendo de ser um relatório automático, devolver informações para abaixo, etc. Era um modelo típico que chamamos de AIoT, ou o AI do Artificial Intelligence junto com o IoT. Pero, na verdade, era aproveitar os dados e sacar informações dos dados de maneira inteligente. Ok? Pero isso, e às vezes aproveitar um resultado disto e trazer de novo acá e, por exemplo, acionar os sensores, os atuadores, dependendo de um IA acá, sem necessitar de fazer todo um controle eletrônico acá. Ser totalmente, em vez de ser determinístico, com um sistema acá, com um sistema de controle normal,
eu hago um probabilístico com uma inteligência que vai ser a probabilidade de ocorrer algo dependendo dos sinais dos sensores acá. Pero isso me dá problemas. Tenho alguns issues com isso. Primeiro issue, bandwidth. Para vocês, para todos, muitos que são de comunicações, há um problema de banda quando eu tenho que enviar dados acá del mundo físico, mandar dados para a nuvem. Imagina que eu tenho um navio acá, um buque, e tenho acá, por exemplo, containers com dispositivos para ver como está a movimentação da carga, se a carga foi movimentada corretamente, se o container não se moveu de maneira mala, etc. E eu tenho que capturar todos os dados de centos de containers e enviar esses dados à nuvem, a banda de comunicação é muito grande. Okay? Esse é um dos problemas. Outro problema é a latência. Tanto allá, por exemplo, allá já vai demorar entre ir e tomar uma atitude para um navio que está caminhando. Mas suponga que quer um drone que está com visão e para detectar fogo. Imagina que eu estou tomando a imagem do sensor acá, o sensor que tenho acá é uma câmera, eu tomo a informação da câmera, mando a nuvem vai dizer, está tendo fogo, um incêndio florestal, e aí vou dar uma informação, ou seja, há um problema de tempo muito grande acá, de tomar a imagem, que é uma coisa pesada, e enviar para a nuvem. Latência é outro problema sério. Energia, nem falar. Ou seja, imagina eu estou, por exemplo, tomando um caso real, quero pôr um collar em elefantes ou em vacunos para, por exemplo, fazer seus movimentos, fazer como esses animais se movimentam, tomar sonido para ver se há um problema de tiro, por exemplo, que tem caçadores. Isso é real, esses projetos. Imagina que eu tenho que tomar essa informação e transmitir, ou seja, a energia que necessito, a bateria que tenho que pôr acá, tenho que pôr aí uma bateria de 50 quilos em elefante, ou seja, não tem sentido, é um problema que tenho com esse internet artifício inteligente em las nuvens, vamos dizer assim. Outra confiabilidade. Suponga que vou abrir minha porta de minha casa que abra com minha cara, tá certo? Ou usar meu telefone, que eu miro meu telefone, ele vai abrir com minha cara, e eu tenho que tomar minha cara, levar isso à nuvem para ver se sou eu ou não sou eu. Bem, e se a internet se corta? Estou com meu telefone acá e o telefone não se conecta à internet. Eu não posso abrir o telefone. Eu não posso abrir, não posso abrir a entrada de minha casa. Tá certo? Ou seja, é um problema de confiabilidade. Privacidade, nem falar. Ou seja, vocês vão nascer jueves, ou miércoles, creio, no laboratório com o professor Stanley. Vocês vão ver, por exemplo, vamos desenvolver algo parecido com o Alexa, o Google Assistant, que é tomar uma palavra e tomar ele vai capturar palavras e abrir ou não um dispositivo. Ou seja, imagina se eu tenho que tomar tudo que está sendo falado acá, entre nós outros acá, ou na casa de vocês, tá certo? Enviar a nuvem, por exemplo, eu tenho um Alexa, ele está escutando todo, além dos problemas anteriores, não, de energia, latência, mano. Imagina todas as Alexas do mundo, assistentes personais, enviando tudo o que se escuta. Até a gente tem teorias da conspiração, escuta nós outros e envia para lá. Não hace isso, não tem como. Pero o que se hace é, escuta todo e trabalha localmente. O sea. Pero se eu tivesse que levar isto todo, o problema de privacidade seria tremendo. Vamos explorar isso com o professor Jesus Viernes. Não? Então, ou seja, qual a solução para todos esses problemas acá? De banda, de latência, alta energia, confiabilidade, privacidade. A solução é, ao revés de eu ter o modelo de inteligência artificial acá na nuvem, a solução é trazer o modelo acá para a borda. Ou seja, trazer o modelo para o edge, para a borda. É isso que chamamos de Edge Machine Learning, Edge AI, tá certo? Ou TinyML, depende da diferença só de onde se aplica o dispositivo. Então, quando falamos de Edge Machine Learning, Edge AI, o que estamos falando é tomar modelos de inteligência artificial e fazer com que eles sejam executados em la borda, ok? Isso significa baixa energia, posso trabalhar com pila, por exemplo, tá certo? E significa que estou trabalhando muito cerca da data. Não significa que não tenho que ter comunicação. Eu posso ter comunicação, por exemplo, é muito comum usar projetos com Edge AI e trabalhar com LoRa, por exemplo, para enviar os resultados do que estamos fazendo. Eu não vou levar os milhões de pontos de dados de los giroscópios, de los acelerômetros,
vou somente mandar informação do tipo moveu correto, não moveu correto, é mi cara, não é mi cara, percebe? Outra coisa, mas todo a inferência que sea tomar o modelo e entrar com um dado novo vai passar na borda. Essa é a questão, ok? Muito bem. Quando eu vou usar, então, necessito usar dispositivos na borda? Quando eu tenho problemas de bandwidth, latência, energia, confiabilidade, etc. Então, de novo, estou falando de... Percebe que isso é uma cebola que estou sacando a cácara da cebola. Vamos acostumbrando com os términos. Então, quando falamos hoje de inteligência artificial, quando falamos do espectro da inteligência distribuída, nós temos, então, desde a inteligência aplicada na nuvem, que é o Cloud AI, toda a inteligência, quando eu hago uma pergunta ChatGPT, eu estou trabalhando todo 100% na nuvem, tá certo? O que chamamos de Edge AI, tá certo? Por exemplo, quando eu meto meu dedo para abrir um telefone ou miro minha cara para abrir meu telefone, eu estou trabalhando com Edge AI. É um modelo de inteligência artificial que está cá dentro de meu telefone, que está reconhecendo, este é Marcelo, vou abrir o telefone de Marcelo. Esse é o dedo de Marcelo, vou abrir o telefone de Marcelo, ok? Então, isso é o que está cá. E o TinyML é quando nós temos inteligência artificial justo junto de la fuente de dados, dentro dos sensores no mundo físico. Então, esse é o que é o TinyML, é um sub-área del EdgeML, o que EdgeML é, podemos EdgeML mais o Cloud AI, é o que hacemos muito bem. Muito bem, é importante isso, porque isso essa parte do Edge, de aplicações, está crescendo muito. Então, isso é mais ou menos para dar uma ideia a vocês do que estamos falando. Perfeito. Agora, então, por que é importante entendermos, então, o que é aplicação de inteligência artificial na borda? E qual a sua relação com a internet das coisas? Acho que vamos ter uma ideia. Isso vai ficar mais claro ao longo da semana. Pero tá bem, vamos falar então, como hoje e amanhã, né, para entender bem os términos, o que é AI? Inteligência artificial. O que é Edge AI? O que é Machine TinyML? Vamos entrar um pouquinho mais nessas terminologias. Primeiro, o que é a inteligência artificial? Tá certo? Isso é uma coisa importante, ok? Inteligência artificial é tudo que tenta emular a inteligência do ser humano, tá certo? E pode fazer coisas como, isso é importante, como fazer coisas como aprender, razonar ou resolver problemas. Agora, é importante entender uma coisa. A inteligência artificial já está em tudo o que hacemos hoje. Ou seja, quando temos um sistema de recomendação, por exemplo, no Spotify ou Netflix, que recomenda, aprende com mis hábitos, aprende que películas me gusta ver e vai me sugerir, hacer sugerência, recomendar uma película nova, isso é inteligência artificial. Quando mesmo hace Spotify com uma música, ok? Assistente personal, que já comentei, quando um assistente personal, por exemplo, primeiro ele entende a palavra para abrir-lo, ou depois entende quando falamos com ele. Tá certo? Há um reconhecimento de palavras. Ele, quando tem uma resposta e habla com nós outros, pelo seu speaker. Isso também são modelos de inteligência artificial que estão rodando cá dentro. Ou os LLMs, não? Que são os grandes modelos de linguagem, que são aplicados principalmente nos chatbots hoje em dia, como, por exemplo, os ChatGPT de OpenAI ou Claude de Anthropic, por exemplo. São modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem. Tudo isso é inteligência artificial. Okay? Tudo isso é coisas diferentes de inteligência artificial. Aqui uso dados, aqui uso sonidos, aqui uso sistemas avançados, principalmente de processamento de palavras, né? Natural Language Processing, etc. Ok? Muito bem. Então, de novo, inteligência artificial é a coisa macro, certo? Quando eu quero desenvolver máquinas para pensar como humanos. Quando eu hablo de machine learning, é um subconjunto da inteligência artificial, ok? É a habilidade que os algoritmos têm de aprender solos. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho, hoje e amanhã vamos aprender bem isso, ou seja, algoritmos que são coisas matemáticas, algoritmos matemáticos que aprendem solos. Eu entro com dados e ele se aprende, ele se programa, entre aspas, vamos dizer, entre comilhas, ok? E Deep Learning, que se escuta muito, é simplesmente uma parte ou modelos, submodelos
del Machine Learning. ¿Ok? Perfecto. Nosotros vamos a ver mucho sobre Deep Learning acá en el curso. ¿Ok? Vamos a ver mucho de Deep Learning. E o que é Deep Learning? São modelos de Machine Learning, tá certo? Que trabalham, basicamente, utilizam redes neuronais. Su modelo matemático são basados em redes neuronais. E, em geral, eu uso várias capas, vários layers. E quando tenho multi-layers, por isso que eu chamo de Deep Learning, porque tenho vários layers de redes neuronais. Por que é uma rede neuronal? A rede neuronal é conexões entre esses pontitos, que é um nó. E o que é um nó? Um nó é um neurônio, ou uma neurona. Pero por que neurona? Porque existe assim, quando eu hablo de um neurônio acá, ou esse node, tá certo? Ele quando ele foi desenvolvido nos anos 40, nos Estados Unidos, MIT, todos os primeiros, vocês vão ver com o professor Jesus em um ratito mais bem detalhes. Quando miramos uma neurona, na verdade, ela tem entradas, que são as entradas, os dendritos acá, há um axon, não? Que é a parte interna, e há aqui os axones de saída. Essas neuronas se conectam. Então, quando eu tenho um sinal elétrico que entra num dendrito acá, tá certo? É como, mira, eu posso fazer essa representação, essa aqui seria a neurona, eu entro com os sinais elétricos e tenho uma saída que se conecta a outras neuronas. Outra maneira de ver isto é, como hago, por exemplo, para ver que essa entrada de sinal é mais importante que esta? Por exemplo, eu estou acá, estou mirando afuera de minha casa, tá certo? Vamos dizer assim, eu estou recebendo sinais de toda parte, de meus sensores, meu olho, me escuto, minha boca, tudo tenho paladar acá em minha língua, certo? Ou seja, minha pele, tudo está recebendo coisas acá. Pero quizá a informação visual que chega ao ojo é a mais importante. Então, vamos dizer assim, se acá tenho olho, boca, piel, se o ojo é mais importante que esse sinal, talvez o que vou fazer é fazer um peso ponderado acá, para que esse peso W1 multiplicado por X, isso seja mais importante que, por exemplo, da boca, etc. É só isso. E aqui é um sistema independente. Vamos falar um pouquinho mais, pero... E aí, em geral, porque como isso acá são multiplicações e sumas, se eu quero fazer a soma de los sinais para passar adelante, eu pongo uma função para fazer uma não linearidade. Vocês vão ver amanhã bastante disso, porque senão eu faria muito, um depois do outro. Eu poderia ser por fatoração, juntar todo, sumar todo, multiplicar todo, queda todo sempre uma cosita sencilla. Mas, na verdade, não é. Eu necessito da complexidade. E necessito de complexidade para trabalhar com coisas complexas. Então, eu pongo funções não lineares acá. Matematicamente, então, eu posso dizer que, se eu chamar de X, a entrada de minha neurona, e Y, acá, Y, a saída da neurona, puedo equacionar que esse I acá, tá certo? É a somatória, a suma, é uma função da suma de todas as entradas multiplicada por seus pesos, Ws, mais um fator independente acá, um bias que chamamos, ok? Isso é tão sencillo quanto, por exemplo, uma neurona muito sencilla, sem nada, sem função de ativação, sem nada, seria Y igual a AX mais B. Uma equação de uma reta que você conhece. Isto é a equação de uma neurona, ou a arquitetura de uma neurona sencilla, ok? De um perceptron, por exemplo, ok? Donde, importante, aqui, os Ws e os B são os parâmetros. Acá, meu parâmetro é A e B. Mira, então, se eu tomo um perceptron, que é uma neurona sencilla, está ela cá, eu tenho uma entrada, que é a entrada X, e tenho uma entrada que é Y. E na computação tradicional, por exemplo, eu posso vir acá, imagina que eu venho acá e digo para vocês, Y igual 2 vezes X mais 1. Ok? Mira, isto é, eu estou entregando a vocês a função. Esta é minha entrada do sistema X. E acá, então, isto é meu input. Ok? Isto é meu
output aqui, ok? Isso aqui é meu output, ok? El Y acá é output. Eu entreguei a ustedes el A e entreguei el B. E estou perguntando, dado valores de X, como consigo encontrar os valores de Y acá? Tá certo? Sencillo. Vamos poner acá uma rede cartesiana, ok? Eu tenho os valores de entrada nesse E, certo? E os valores de salida acá. Esta é uma função de dos dimensões, certo? Então é um plan fácil. Então, mira, quando x é igual a 0, fácil. 2 vezes 0, 0 mais 1, opa. Então, eu tenho 1 acá. Y, Y igual a 1. Ok? Perfeito. E quando x é igual a 1? Quando x é igual a 1, a entrada é 1. Então, aqui eu estou ponendo entrada 0, entrada 1. Entrada 1, que vai passar? Então, 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, se eu tenho 3 acá. Tenho esse ponto acá. Quando x é 1, y é 3. Quando é 2 acá, x é outra entrada. Vocês vão amanhã até fazer isto todo, inclusive com TensorFlow. Vou entrar com 2 acá. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Opa, então se tenho outro valor, um 5 acá. Tá certo? Percebe? Eu não necessito mais. Você para, Marcelo. Isto acá é uma reta, certo? Donde todos os valores, qualquer valor de x que eu pongo acá, eu vou encontrar um valor de salida ou aí acá. Pero mira, isso é uma equação normal donde eu entrei com os valores e a equação, e ele me escreveu qual era a salida. O que é Machine Learning? Machine Learning é outra coisa. Eu venho para você e digo, mira, eu tenho uma entrada acá, a entrada é 0, 1, 2, 3, etc. Ok? Essa é a entrada. E tem uma salida. Eu vou dar a salida a vocês. Eu tenho uma salida acá. Então, nesse caso aqui, vai ser 1, certo? 3, tá certo? 12, 2, 4, 5. Essa coma tá mala, cara. Coma. Nesse caso acá, eu vou dar a entrada, vou dar a salida e quero que você me digam quais são os parâmetros acá. Então, você começaria, quizá A igual a 0 e B igual a 0, 0 e 0. Então, vamos ver acá. Vou tentar ver. Então, seria, se for 0 e 0, seria, então, quando põe o 0, deu 0. Não deu. Deu 0, não deu 1, tá malo. E vou vendo os erros, e vou vendo os erros, vou ponendo acá A igual a 0, B igual a 0. Eu miro e vejo qual é o erro. Quanto que deu o erro acá? Aí mudo. Não, agora vamos fazer, então, se não sei, 0 e 1. Vengo acá, miro o erro. Aumentou, barrou. E com isso, eu vou elegindo vários valores para os parâmetros hasta que mi erro seja o menor possível. Isto é Machine Learning. É isto que hacemos. Só que às vezes não é uma cosita tão chiquitita como um perceptron, pero seria algo como uma coisa muito mais complexa. Pero a filosofia é a mesma. Eu empeço com, por exemplo, todos os Ws e B zeros e empeço um TensorFlow vai me ajudar a rugar valores e encontrar a melhor maneira de fazer isto, ter o menor erro possível. É isso que vocês, inclusive, vão fazer exercícios amanhã e vão ver como a coisa funciona. Ok? Isto é Machine Learning. E Machine Learning, isto é
inteligência artificial. Percebe? O sea, hacemos um monstro, não? O sea, a inteligência não necessariamente são os robots que vão vir comer nós outros, matar nós outros. Não, isso é inteligência artificial. São aplicações de inteligência artificial. Esta é uma aplicação de inteligência artificial que se chama regressão. Uma aplicação. ¿Okay? Perfeito. Então, o sea, aqui vimos um exemplo com o perceptron sencillo. Pero há combinações, ou esses modelos de inteligência artificial são cada vez mais complexos e têm várias funções. Vocês vão ver agora um rato mais com o professor Jesus. Então, por exemplo, eu posso ter os deep learning, los dense deep learning, que são os sistemas de redes neuronais directas, full connected, por exemplo, DNN, que posso usar, por exemplo, para análise de vibração. Vocês vão ver isso no laboratório jueves também. Pode usar, por exemplo, o que chamamos de redes neuronais convolucionais. Vamos ver amanhã, que é outro tipo de rede neuronal, que são utilizadas, por exemplo, para imagem de classificação, ver se é um perro ou um gato, por exemplo, ou que seja. Vocês vão fazer, inclusive, desenvolver um sistema amanhã para fazer isso. Pode ser usado por geração de texto. Não vamos usar um laboratório, mas eu vou mostrar a vocês um exemplo de redes neuronais recursivas usando o GRU, que eu desenvolvi, vou mostrar, eu hice um robô que escreve como Julio Verne, por exemplo, usando esse tipo de redes neuronais, ok? Vocês podem fazer como um trabalho, bajar os livros de Cervantes, por exemplo, que é um grande escritor da língua hispânica, e aí desenvolver um robô que escreve como Cervantes, não? Vocês vão criar o próprio Dom Quixote, ou seu robô vai criar o Dom Quixote. Tenho, por exemplo, modelos para image generation, que é muito utilizado, que vemos hoje nos deepfakes, infelizmente, é muito malo para nós, se usa muito aí nos WhatsApp da vida, nas eleições, com deepfakes, fazendo mentiras, que são com imagens, são um modelo que se usa muito, são modelos de GAN, de Generative Adversarial Network, não? Que são também outro tipo de composição das neuronas, essa neurona simplecita que vocês viram acá. Y igual a B mais C, aqui só que a maneira, aqui eu pongo que era um gate, que guarda um pouquinho de memória, assim por diante. E o que temos hoje de mais desenvolvido, que são os self-attention, o que chamam de attention, não? As redes neuronais de attention, que são a base dos transformers, que são utilizadas nos LLMs, nos grandes modelos de linguagem, como ChatGPT, Llama, etc. Okay? Então, eu diria que, então, desde o que mostrei a vocês hoje, que é uma coisa do mais sencilla possível, hasta os transformers, que é a coisa mais desenvolvida, isto acá é de 1940 e algo, 42, algo assim, quando desenvolveram os primeiros perceptrons, ok? E os transformers saíram em 2017, foram os primeiros papers que saiu usando o Attention, esse modelo de rede neuronal, para aplicar os transformers. E aí houve um boom de 2018, 19 e 20 para os modelos que vemos hoje, como os Gemini de Google, os GPT de OpenAI, o Claude de Anthropic, que são modelos cerrados, rodam, ou seja, necessito trabalhar com esses modelos na nuvem, porque são muito pesados, necessitam de muita água. Incluso, por exemplo, as companhias estão comprando usinas nucleares hoje em dia para nos próximos anos poder treinar e trabalhar com esses modelos é um absurdo da quantidade de energia que eu necessito, é muito poder. Pero companhias, principalmente a companhia Meta, que é a dona de Facebook, decidiu ir por outro caminho e desenvolver modelos, como Llama, que são modelos abertos. Eles trabalham na nuvem, desenvolvem e depois entregam todos os dados, o modelo treinado, como sempre se foi assim, desde os anos 40, 50, todo o desenvolvimento sempre se foi feito um arriba do outro e de maneira aberta. Pero agora, essas companhias começaram a começou com ChatGPT 3.5 adelante, a cerrar as coisas. Pero Meta deixou aberto e hoje mesmo Google tem modelos abertos como Rema ou Microsoft com modelos FI, que nós vou falar um pouquinho para vocês, que são modelos não somente são abertos, como se pudo ser trabalhados
e aticados com as mesmas tecnologias que vamos ver também no curso, que quando aticam um modelo para poder trabalhar em um celular ou num dispositivo eletrônico, estamos aticando os modelos para poder trabalhar em esse tipo de dispositivo. Aún não tenho modelos que funcionam de maneira que se pode utilizar em um dispositivo chiquitito, pero já tenho em celulares ou até no Raspberry, ok? Já consigo trabalhar com modelos que funcionam, ok? E é interessante, o que mudou, eu também quero chamar a atenção de você, o que mudou muito. Por que está passando isso hoje? Por que esse boom? Por que estamos falando tanta coisa? Isso começou em 2012, ok? Em 2012, houve o que foi esse deep learning com inteligência artificial. A professora Fei Li, de Stanford, que na época estava não em Stanford, em Califórnia, mas era professora, é uma china muito inteligente, é conhecida a godmother da inteligência artificial. Ela trabalhava em Princeton e começou a desenvolver o que seria um grande base de dados. E criou uma base de dados, uma Big Data acá, uma Big Data de imagens, que ele chama Imaginet, que tem milhões e milhões, tem algo como, não me acordo mais, são como 300 milhões de imagens e tem como mais de 20.000 classes diferentes, ou seja, todas as classes que existem imagina, tudo que existem teorias que um ser humano consegue diferenciar algo como 30.000 coisas, e ela criou um dataset com mais de 20.000 coisas distintas para diferenciar entre um mug acá ou um bolígrafo, esse tipo de coisa, não? Isso é uma coisa. Data, muita data, porque redes neurais necessitam de muita data. Depois, hardware. Em 2012, estou falando principalmente de 2012, que foi quando o grande boom ocorreu, 2012, a indústria de jogos eletrônicos, não? Atari, etc., estavam a 1000. E NVIDIA era uma empresa pequena, não muito grande, e começou a desenvolver algumas placas eletrônicas, que chamam GPU, para trabalhar com a parte gráfica de los pixeles, para trabalhar em jogos. E o que passou? Um grupo de professores, principalmente o professor Geoffrey, não? De Canadá, começou a trabalhar com redes neuronais, que ninguém trabalhava com redes neuronais. Pero usando a data de Imaginet, usando esse tipo de dispositivo que era desenvolvido, e começou a utilizar o software, não era esses da cá, pero um pouco pode pensar que talvez é um padre ou abuelo, não sei, desse tipo de arquitetura. Na verdade, ele criou o software para trabalhar com GPUs. Ele começou a treinar. E em 2012 apareceu um modelo que chamamos de AlexNet, que começou a utilizar redes neuronais convolucionais, que era uma coisa que já existia desde os anos 50, 60, vocês vão ver hoje. E depois ele usou esses modelos, pero treinados numa parte, na verdade, trabalhou com uma parte desse dataset, que era uma parte com solamente 1000, que era uma espécie de um concurso que tinha entre as pessoas. Amanhã eu vou comentar um pouquinho mais detalhe. E aí, com isto, ou seja, com essas GPUs, com a base de dados e os modelos, e software, no caso, né, para trabalhar com esse tipo de coisa, houve um grande boom. E hoje em dia, na verdade, quando eu estou falando desses modelos que existem, mais essas ferramentas como TensorFlow ou como PyTorch, como o exemplo que usamos hoje. Então, grande modelo de dados, mas hardware pesado como GPUs e mais esses frameworks, propiciaram, então, uma aplicação, um desenvolvimento tremendo da inteligência artificial. Ok? Isso, então, é onde estamos hoje. Perfeito. Isso é para dar vocês vão ver muito mais em detalhe agora, isso é só para dar uma ideia. Vou falar um pouquinho, então, o professor Jesus vai entrar mais em inteligência mais general, mas eu quero entrar um pouquinho no que é o Edge Machine Learning para vocês também, para preparar para amanhã, principalmente. Então, como comentei, como vimos, Machine Learning, certo, é um subconjunto da inteligência artificial. Da mesma maneira que o TinyML, o TinyML acá é um subconjunto do Edge Machine Learning, o Edge AI, ok?
tudo que está na borda, tá certo? Tudo que não está conectado na rede, chamamos de Edge Computing, Machine Learning aplicado ao Edge Computing, Edge Machine Learning, e o TinyML é um pouquinho mais chiquito. Vamos falar, então, só explicar um pouquinho melhor o que é TinyML. Primeiro é importante você ver que é a área do Machine Learning que mais cresce hoje em dia. Lejos. Então é importante conhecer isso. Por que cresce? E o que é? É um conjunto de algoritmos, hardware e software, já vimos que necessito. Quando falei lá do ChatGPT ou do que está passando, eu necessito de algoritmos, necessito de hardware e de software, certo? Perfeito. A diferença é que esses algoritmos vão trabalhar, vão funcionar dentro do dispositivo, vão ser on device, dentro do dispositivo, tá certo? Dentro das coisas chiquitas. Vai trabalhar dentro de uma cosita pequena como esta cá, ou dentro de um próprio celular também. Pero aqui, isso seria TinyML. Trabalha com muito baixo consumo de energia, isso é muito importante, ok? Em geral, trabalha com bateria e está sempre conectado. Essa é a característica, ok? Está sempre funcionando, está sempre funcionando. Então, uma Alexa vai estar sempre escutando o que passa. Muito bem. Então, o que é o TinyML? Falando de TinyML, é uma composição de embedded systems, sistemas eletrônicos chiquitos, e machine learning, ok? Perfeito. Ou, então, hardware e software. Ok? Perfeito. Pero há muitos challenges, não? Desafios que temos que ter ou trabalhar para trabalhar com tomar sistemas de inteligência e aplicá-los à borda. Ok? O primeiro é hardware. Primeiro, existe uma quantidade muito grande de dispositivos diferentes. Tem os Arduinos é um, tem lá da China, os ESPs, de Expressif, tem o RISC-V, tem os ARM, tá certo? Tem muita variação de hardware. Então, isso é um problema, tá certo? Ou seja, tenho muitos sistemas diferentes, cada um com uma sua característica. E pior, em geral, eles têm, os recursos são muito limitados. Eu tenho pouco poder de processamento e pouca memória. E quando penso nos grandes modelos de linguagem, também é o mesmo, porque quando pensando, como comentei, que está num ChatGPT que vai estar trabalhando lá na nuvem, quando tento barrar para um telefone celular, já tenho problema de memória e tenho problema de cômputo. Se eu tomar como exemplo esses chiquititos que estamos falando acá, nós temos, estou falando, por exemplo, de memória RAM, que são na área de 256 kilobytes. Alguns vão a megabytes, mas a maioria 250. Então, são pouca memória RAM que necessito e poder de processamento relativamente pequeno. Estou falando de CPUs de 32 bits, com velocidades de 64 MHz, não são grande poder de processamento. O que me dá muito desafio, porque quando eu comentei com vocês, estou falando que era ser uma classificação de imagem, vocês vão ver amanhã, vão usar modelos, por exemplo, acá, Mobilinet V2, por exemplo. É um modelo, por exemplo, que é muito eficaz, mas são modelos que têm, mira, até que ele é chiquitito, nesse caso chiquitito, eu estou modelos de 5 milhões de parâmetros acá, tá certo? Que é mais ou menos 5 megabytes, mas eu tenho que reduzir esses para poder rodar. E esses modelos, eu tenho modelos, esse AlexNet que comentei com vocês, que apareceu em 2012, era um modelo acá com 65 milhões de parâmetros. Parâmetro, te acorda? Os Wzitos, lá, Belizito A ou B, isso é um número, pode ser um número, em geral, é um número float, de 32 bits, por exemplo. Então, se hablo de 50 milhões de parâmetros, 50 megaparâmetros, estou falando de 200 megabytes, 4 vezes, porque estou falando de, por exemplo, um modelo de 32 bits. Aí eu vou usar técnicas para reduzi-los, vamos falar disso. E se nem falar dos modelos de ChatGPT da vida, que estão falando um ChatGPT da vida, se habla, por exemplo, de milhares de bilhões em espanhol, não? Trillion em inglês, e billions em espanhol, não? Ou seja, então, é muito parâmetro, é muita memória, necessito de memórias pesadíssimas. Pero o que temos que fazer é tentar encontrar maneiras de reduzir essas coisas, ok? Quando eu hablo de los chiquititos, eu tenho, por exemplo, muitos features não existem, como alocação de memória, etc. Tá certo? Então, para tudo isso, o que hacemos hoje é aplicar, quando tenho os dados vêm
para dentro do modelo, tá certo? O que hacemos são principalmente três coisas: quantization, pruning e distillation. Ou seja, eu tomo o modelo neurônio acá e hago uma quantização. Por exemplo, entreno o modelo na nuvem, tomo todos os pesitos allá, os wave, não, os wcitos, bcitos ou as e bs, sempre lembrar da equação da reta. E se eles são floating points, que são, por exemplo, 32 bits, eu quantizo, eu pongo uma quantização, por exemplo, a números inteiros de 8 bits, por exemplo, inteiros, int, não? Faço pruning. O que é pruning? Eu hago o modelo e falo, o peso desse neurônio é muito pequeno, é muito pequeno, ele não hace nada. Eu lo saco. Esse também, saco esse acá. Saco. Pego todos que são muito chiquititos, saco isso, saco as conexões acá, tá certo? Isso é achar pruning. E distillation é outra maneira interessante, teacher, student, que eu treino o modelo, treino um modelo grande, achico o modelo, entreno, pero como eu tenho a resposta de como funciona o modelo grande, eu pongo a resposta correta do modelo grande e retreino ele para, vamos dizer assim, para que ele aprenda com o modelo grande, sendo um modelo mais chiquitito. Está sendo muito utilizado hoje também com os ChatGPTs para poder reduzi-los e trazer para a borda. E com esse tipo de coisas, eu posso trabalhar com restrição de recursos, né? Principalmente a parte de potência, de energia, tá certo? Das baterias. E aqui estou falando, imagina que estou falando aqui de CPU e memória, tá certo? CPU e memória. Tá certo? Então, o que vou fazer é isto. Então, em termos de hardware, eu vou pegar os modelos, quer dizer, em termos de software, perdão, eu posso tomar essas aplicações, reduzi-las para rodar em rádios menores, ok? Então, se, por exemplo, nós vamos ver amanhã, vocês vão fazer treinamento com TensorFlow, por exemplo, com Diego, e também comigo um pouquinho atrás também, como ver treinar modelos usando TensorFlow. Mas vocês vão ver, por exemplo, em laboratório com Stalin, que ele vai tomar, na verdade, nós vamos fazer direto usando Edge Impulse, que ele vai fazer o quê? Ele vai tomar esse modelo treinado, vai treiná-lo, vai fazer uma conversão, vai converter o modelo e vai otimizá-lo usando pruning, quantization, etc., para que eu possa fazer um deploy desse modelo em Edge. Tá certo? O modelo com TensorFlow Lite, por exemplo, eu poderia barrá-lo e, por exemplo, pô-lo em um celular, é o que nós vamos fazer amanhã, ou usando Linux, por exemplo, metendo numa Jetson ou numa Raspberry. Ou usar uma outra coisa, que é o TensorFlow Lite Micro, e trazer isto para um dispositivo chiquitito. Perceberam? São técnicas, então, que nós vamos fazer para poder reduzir. Quando hablo desses modelos, então, dependendo de quão mais poderoso é o modelo acá em termos de poder de processamento, memória, mais complexa é minha aplicação. Por exemplo, eu posso ter dispositivos muito chiquititos que podem, por exemplo, fazer detecção de anomalia. Eu necessito um pouco mais de memória para trabalhar com classificação de áudio, um pouco mais complexo para trabalhar com imagens, por exemplo. E essa linha, eu diria que esses dispositivos são dispositivos com baixa energia, então é o que chamamos de TinyML. Se eu não me preocupo com energia, não quero trabalhar com pequenas baterias, mas vou enchufar na rede, por exemplo, usando depois um celular, ou um Raspberry, ou um Jetson, coisa desse tipo, eu posso trabalhar com aí seria a parte do EdgeML, que vou trabalhar, por exemplo, que vamos fazer amanhã usando smartphones para ser o quê? Para ser, por exemplo, amanhã vamos trabalhar acá com imagens, miércoles vamos trabalhar com sonido, e jueves vamos trabalhar com detecção de anomalias, certo? Usando smartphones, por exemplo. E um Jetson já são dispositivos pesados, certo? Que utilizam GPUs acá, aquelas GPUs que comentei lá atrás, mas são mais caros, pesados. Mas é interessante que começa a aparecer uma nova classe, que são os micros NPUs, que são as GPUs chiquititas. E com isto, eu já empeço, micro NPUs, já, por exemplo, acá estão isso que acabei de comentar com vocês, vibração, sensor, etc., usando, por exemplo, Cortex-M, por exemplo. Usando
esse tipo de dispositivo são pequenos GPUs, não? Né, unidades de processamento neuronal adentro, junto desse dispositivo, e já começa a ser, então, a ser coisas muito mais poderosas acá. Então, vamos ver isso. Ok? Muito bem, eu estou indo rápido, porque isso tudo nós vamos ver mais em detalhe durante o curso. Quando hablo de aplicações, ok, de Edge ML, estou falando de Edge AI em geral, nós podemos, uma maneira de mirá-los é pelo tipo de modelo. Vou fazer modelos de machine learning supervisionados. Por exemplo, vou trabalhar com regressão, classificação, que vamos ver amanhã. Detecção de objetos, por exemplo, vamos ver miércoles. Time series forecasting, que vamos ver jueves, tá certo? Podemos pensar em detecção de anomalias, como são dados que são modelos não supervisionados, que vamos ver isto jueves. E assim por adiante. Okay? São reinforcement learning, que uso para navegação de drones. Então, eu posso ter aplicações diferentes dependendo do modelo de inteligência artificial que uso. Mira que estou falando, às vezes, hablo machine learning, de novo, porque deep learning é uma parte da machine learning que é uma parte da inteligência artificial. Okay? Se eu só hablo no genérico, pode ser uma coisa na nuvem, se falo LED, é porque pode falar tem um celular na cabeça, ou se falo Tiny, é porque vou falar num dispositivo pequenito. Muito bem. Outra maneira de ver aplicações são aplicações que têm a ver com os sensores. Ok? Então, por exemplo, 3 exemplos que usamos muito, e vamos usar no curso, por quê? Porque são modelos complexos que se pode trabalhar bem, com sonido, vibração e visão. E isso em termos da parte física, da parte do sensor, obviamente, o sonido é um micrófono, vibração é um acelerômetro, visão é uma câmera. Perfeito. Rápido, alguns exemplos de sonido. Já hablamos, o personal assistant. Aqui depois você dentro, não vou perder tempo. Aqui é um exemplo que eu desenvolvi um assistente personal, onde eu hablo yes e no, tá certo? E aqui eu prendo uma lâmpada, se é um LED, se é yes ou no, e vocês vão fazer isso no miércoles. E tomei uma salida desse dispositivo e acionei um Raspberry que havia programado que havia desenvolvido um programa para ser como um Google Assistant. Então, quando eu falava com o micrófono, eu identificava um TinyML que era só yes ou no. Se eu falava yes, ele me gatilhava um Raspberry que me conectava com a nuvem. Ok? Então, a parte de TinyML estava cá dentro só para entender a palavra. Então, o que eu hablo acá é uma aplicação que chama Keyword Spotting, que vocês vão trabalhar, que é entender um sonido e trigar alguma coisa, ser uma chave. E com isso, eu trabalho num modelo mais grande acá. Então, se eu hablo yes, converto o sinal usando time series acá, eu pego esse sinal que está em time series, certo? Um micrófono, eu hago uma conversão acá para uma imagem, passo por um modelo acá, um modelo convolucional, no caso, e vou ver se dá yes ou no, ok? Nós vamos desarrollar isso acá durante o curso, ok? Pero eu posso utilizar isto para outras coisas. Eu posso utilizar, por exemplo, o sonido. Esse é um trabalho que eu desenvolvi junto com a gente de ICTP em Itália, que eu classificava tipos diferentes de mosquitos, de mosquitos dependendo do sonido deles. Eu creio que, incluso, depois Stanley pode comentar com vocês, porque creio que o professor Stanley está desenvolvendo algo parecido, algo mais como isto, na Católica de Equador, que em la PUSE, que ele trabalha, eles estão com um projeto de mosquitos, não me ouvido. Que interessante, ou seja, escuchar o mosquito e identificar o Aedes aegypti por seu sonido. Aqui, por exemplo, eu movimentos manos mecânicas, dependendo do sonido que eu hago. Aqui é um vídeo explicando. Esses são alunos de minha universidade que desenvolveram. Aqui também foram outros alunos de meu curso na Unife, em Brasil, que são professores de uma universidade, outra universidade, do Instituto Federal de São Paulo, que usaram por sonido para identificar keystrokes. Ou seja, eu bato lá, ou seja, em princípio, quando eu pego acá um keyboard, me parece que o 1, ou 5, ou 2 é o mesmo sonido. Só que eles fizeram um modelo que identificava totalmente diferente do sonido. Ou seja, ele consegue saber que... Ou seja, era um trabalho para trabalhar com segurança.
O sea, pelo sonido tú puedes saber cuál es la clave que está haciendo. Acá todos esos ejemplos tienen el proyecto completo está acá. Bueno, vibración, algún ejemplo de vibración. Ese es otro proyecto de alumnos que hicieron, por ejemplo, aquí tomaron, por ejemplo, dañaron acá una de las esferas, ¿no? De un rolemán, ¿cómo llama esto? En español, ¿cómo es? ¿Cómo es esto acá? Un bearing, no me acuerdo. Bueno, saben que estoy hablando, ¿cierto? Que necesita parte mecánica. Engranaje. No engrenaje. No, Okay. esto tiene un eje para el auto, todo, rodamiento. Balinera, rodamiento. Perfecto, Luis, gracias. Sí, correcto. Entonces, sí, rodamiento. Entonces, aquí adentro, esas bolitas, las esferas, eles dañaron, y ahí con isso, primeiro era um desenvolvimento de um modelo, com o motor funcionando, todo, com várias situações, acá tá todas perfeitas, então fizeram acá, e isso era todo o conjunto de situações perfeitas. E quando chegava uma anomalia, a anomalia estava num outro ponto fora, eu detectava. Então foi bem interessante o projeto que fizeram ali. Este é outro projeto de alunos da universidade também, isso agora inclui, foi interessante, era, ou seja, desenvolvemos dentro de um dispositivo chiquitito, três exercícios distintos, treinamos o modelo para diferenciar quando estava sendo feito corretamente ou não. Qual exercício era, não me acordo nem o nome dessas coisas, não sou muito, eu tomo muito café, Coca-Cola, vinhocito, mas fazer exercício com peso não hago muito. Pero há nome disso, bispo, não sei o quê, outro lá. Então, essa carrita, a carrita colocada cá, mira, depois de hecho o modelo treinado, ela conseguia saber que modelo estava sendo hecho e se estava sendo hecho corretamente. E a informação era passada a um celular que dizia: existe tantos exercícios, está correto ou não está correto. Então, o modelo funcionou. O sea, super interessante. O paper foi publicado agora. Aqui exemplos de uso em animais, de movimento. Aqui numa hacienda, por exemplo, para ver acá, por exemplo, aqui seu animal, por exemplo, aqui tem um vacuno, aí o dispositivo está cá, e eu sei que ele, por exemplo, ele está comendo. Pelo treinamento, e depois pelo movimento, eu sei se ele está caminhando, andando, comendo, tá, etc. Interessante. Aqui tem um videozito, você pode mirar. Se foi uma empresa, gente que eu conosco em Filipinas, por exemplo. Exemplos de visão. Tenho, por exemplo, mostrar, quando hablo de visão, existem vários tipos de tarefas de reconhecimento. Os mais comuns são classificação de imagens, quando eu tenho apenas uma classe por imagem, tá certo? Vocês vão fazer isso amanhã. Posso ter uma detecção de objetos, vou comentar com vocês miércoles de isto. Tenho vários objetos várias classes na mesma imagem e posso saber onde está o objeto, ok? Instant segmentation, quando quero, por exemplo, não somente saber que objeto está na imagem, mas separar os pixels da imagem, dependendo, esses são todos os pixels que estão nessa imagem acá, pertencem ao gato, por exemplo, não? Estimação de pose, por exemplo, é muito utilizado na parte médica, tá certo? E agrícola. Então, exemplos de classificação de imagens, por exemplo, tomando imagens de hojas para ver se tenho problemas, por exemplo, isso é feito com hojas de soja, creio. Não, de frijoles. São projetos de Uganda com hojas de frijoles. Desenvolveram um projeto que passava celular para as pessoas poderem. Aí tem bastante informação acá. Por exemplo, detecção de imagens com drones, por exemplo. Isso está esta não é de aluno meu, está em Hackster, e isso foi de uma de minhas classes, de meus alunos que fizeram acá. Isso foi um aluno, que é um paper foi publicado, está no livro, muito bueno, que ele isso para detectar 6 tipos diferentes de problemas em hojas de café, usando redes neuronais convolucionais. O João Vitor, muito entretenido. Então, é uma aplicação de imagens por classificação de imagens solamente. Okay? Detecção de objetos, por exemplo. Isso são várias aplicações, contar coisas, diferenciar, etc. Isso foi um exemplo que meus alunos estão fazendo hoje na universidade. Amanhã, miércoles comento um pouquinho mais. Meus alunos estão fazendo ali, fazendo conteio de abejas.
entrada de colmenas, contar abejas usando detecção de objetos, usando o que chamam um algoritmo que chama YOLO. Esse é outro exemplo de um aluno meu. Na verdade, eu orientei seu trabalho, sua tese de pós-grado em Uruguai, detecção de hormigas. Ele tem isso com Raspberry. Aqui está o hormigueiro, aqui eu tenho dano nas plantas e aqui eu tenho o caminho da hormiga. Então, ele hizo um modelo que primeiro ele capturou os dados, treinou, e aqui o trator ia caminhando acá, ele vai caminhando e vai mirando acá, e ele vai vendo onde há, então, hormigueiros, caminhos ou danos, e guarda a latitude e a longitude daquele ponto. E depois tem o trator, passa toda, e aí tem esse tipo de coisa. Ok? Esse é um exemplo de detecção, eu tenho acá os links, depois dentro com como, que é usando detecção de objetos dentro pero consigo fazer isso em esses dispositivos pequenininhos usando FOMO. Ok? Mira, esses são sensores para outro projeto de alunos da universidade que fizeram para os mesmos alunos daquele de la mano, pero acá estão sacando o nível de los músculos elétrico, e com isso a ideia é que uma pessoa sem mano conseguiria passar a informação para uma mano mecânica. Okay? Aqui outros alunos que fizeram, publicamos o paper todo, alunos que fizeram usando um ESP32, fizemos uma classificação de atrial fibrillation, por exemplo. Acá são usando regressão, aqui classificação eu isso acá, classificação de vinos, vários itens químicos para classificar se um vinho era bom ou mal, aqui para mantenimento de equipos médicos, que isso é um paper que publicamos junto com Itália e a Universidade da África. Aqui é LSTM, que um aluno também utilizou, meu aluno da Universidade em Argentina, que ele isso para prever a umidade futura de uma plantação de lechuga hidropônica. Aqui, robôs para reinforcement learning, isso é de um professor que trabalha com nós outros, acá o VJ, professor de Harvard. Aqui tem uma lista de coisas para vocês conhecerem mais, tá certo? Eu devo também acá para vocês, é interessante que vocês, só para terem na cabeça, todos os meses, hacemos o último de mês, o TNML4D, que é onde esse grupo que trabalhamos, os projetos, os alunos, professores, mostram os projetos que as universidades estão fazendo. Invito a Universidade de vocês a participarem desse grupo com nós, e nós também estamos tentando, já para várias universidades, juntar, enviar material e conseguir kits, né, como esses kits pequenos para se poder desenvolver cursos e projetos em las universidades. Ok?